E tem até alguns dados muito curiosos e interessantes para a gente estar atento, né? Algumas pesquisas que foram realizadas e que está disponível na base, né, de pesquisa aí de pesquisas científicas, o que elas mostram? Primeiro, que uma das grandes vantagens competitivas para as organizações, né, daqui para frente, uma dessas vantagens competitivas, que é o que te diferencia e o que te alavanca, é a capacidade e velocidade dos seus colaboradores em se desenvolverem, em aprenderem. Cada vez mais você vê o quê? Necessidades de habilidades diferentes, específicas, ou como esse mundo muda, né? A velocidade dessas mudanças. Então, eu só consigo atender esse novo mundo e essa velocidade quando eu tenho dentro da minha organização a mão de obra que é capaz de se transformar, de se adaptar, de aprender e de colocar em prática a necessidade daquele momento. Então, isso é uma vantagem competitiva das empresas daqui para frente. Sim. A empresa que ela não tem, né, um processo de aprendizagem, uma estratégia de desenvolvimento humano que possibilite essa velocidade, ela vai ficar para trás. Isso é fato. E a pandemia mostrou isso. Muito, né? A pandemia. As empresas que já estavam digitalizadas, familiarizadas com o mundo, né, tecnológico, em que a liderança estava formada, né, em contornos diferentes, em que a gente consegue dar mais autonomia, que o colaborador ele tem mais confiança, em que ele tem uma questão de qualidade de vida melhor. O que aconteceu com essas empresas? Elas lidaram melhor com a situação da pandemia. As empresas que são, né, muito tradicionais, que eram muito fechadas, que eram muito em silos, o que aconteceu com essas empresas? Tiveram mais dificuldade em se adaptar a essa situação, né? Então aqui a gente já viu a vantagem competitiva de aprendizagem, de adaptação, ela de maneira muito clara e evidenciada para todos. Sim. E aí, por outro lado, esse colaborador, né, como a gente estava falando, nessa velocidade de mudança que o mercado tem apresentado, como você vê o perfil também desse colaborador que está chegando e ele precisa ter essa velocidade de aprendizado, essa adaptabilidade na cadeira que ele está ocupando, como você enxerga isso também? Essa, de fato, é o que a gente tem, a maior necessidade que a gente tem que olhar no colaborador e desenvolver isso nos colaboradores que estão dentro de casa. Quando a gente olha das novas habilidades, né? Quando a gente olha do que prevê as novas funções, as necessidades futuras, tem uma pesquisa que mostra que apenas 20% da mão de obra atual atende os requisitos dessas novas necessidades. Uau! É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Não, e para melhorar essa situação, né? Para não falar aqui piorar, tem isso também, né? Ser um pouco mais otimista, né, gente? Isso. Porque tem horas que só o otimismo mesmo para dar um fôlego e falar assim, mas aqui vamos. não tem otimismo, mas não vai ser tão otimista, viu? Vez. Porque o outro dado, ele mostra que a gente vai sofrer nos próximos anos uma escassez de mais de 200 milhões de pessoas capacitadas para as novas posições que vão surgir. Então, olha como que as coisas começam a conversar. Sim. De um lado eu tenho vantagem competitiva, que é desenvolvimento, quanto mais o meu colaborador pode se desenvolver rapidamente em novas habilidades. Do outro, eu já tenho, né, mapeado que apenas 20% da mão de obra atual, ela tem aí já as habilidades necessárias para essas novas funções. Então, ou seja, eu tenho que desenvolver. Se eu desenvolvo mais rápido, eu consigo atender essa demanda. Ah, mas eu contrato. Não tem para contratar. Porque aí tem um outro dado que traz essa escassez de mais de 200 milhões de mão de obra, capacitado para essas novas funções. Então, ir buscar lá fora não é a melhor estratégia. Eu tenho que desenvolver dentro. E aí a pergunta que você trouxe, né? Sim. Porque assim, para eu desenvolver dentro, o que eu preciso? Porque tem habilidades, Regiane, que a gente nem sabe quais são. Então, o que eu preciso de fato desenvolver no meu colaborador é essa capacidade de transformação, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de ir atrás do novo, de querer inovar, de querer criar, de querer se transformar nesse mundo e no contexto que lhe é apresentado. Então, aqui está o desafio. A gente tem que
focar nossa estratégia muito mais no como o colaborador lida diante das mudanças e dos desafios do que em toda a sua bagagem técnica que ele já traz de mercado. Sim. E acho que nós, quanto profissionais, né, especialistas em educação, temos que ter muito esse foco, né? Inclusive da questão do propósito que esse colaborador busca dentro da empresa, né? Aliado à cultura, né? Quais são as metas e os desafios que a empresa também quer né, buscando de resultado com relação a isso. Então, acho que são muitos componentes que a gente precisa linkar para poder trazer um resultado que seja, né, bom para ambos, né? Onde o colaborador ele entende que ele está tendo um desenvolvimento positivo com relação àquilo que a empresa está oferecendo, versus, né, a retribuição dele com relação ao resultado para a empresa. Total, é como você conecta objetivos organizacionais com objetivos pessoais, né? Não dá para a gente separar as duas coisas. Não tem como a gente trabalhar por um objetivo organizacional que não está atrelado com os meus objetivos. Eu tenho que, de alguma forma, entender de fato, e aí a gente sai, né? Tanto da estratégia macro, mas a gente vai para a microestratégia mesmo, né? A estratégia de times, né? De seus líderes com as suas equipes, até esse formato de liderança, mas é como que esse líder na microgestão, ele é capaz de entender individualmente quais são os objetivos pessoais de cada um do seu time para conectar esses objetivos aos objetivos organizacionais e mostrar para esse colaborador de forma assertiva, transparente, que estamos no mesmo caminho. E aí, de repente, você fala para mim, Eliton, ou você que está nos ouvindo, mas isso é quase impossível. Mas isso requer um esforço muito grande. E aí eu digo para você, sim. Requer. Só que é isso que vai fazer com que você se diferencie do mercado, se diferencie das demais empresas. E aqui a gente tem várias teorias, né? Quando a gente fala de teorias de aprendizagem e tal, você precisa conectar. Por que faz sentido para mim? Por que faz sentido para mim trabalhar por isso? É apenas pela minha remuneração? Não é. A gente não funciona assim. Exatamente. Você pode até funcionar durante um período, mas isso não é sustentável. E é sim papel do líder ou de quem está nesse papel de cuidar de gente, conectar os propósitos individuais com os propósitos e objetivos organizacionais e fazer com que isso esteja muito harmônico. E aí, tá gostando do nosso conteúdo? Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Ah, em breve temos mais vídeos.